Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, o primeiro destaque em relação a esse texto está na reciprocidade de Deus para conosco. Queridos, embora seja certo afirmar que Deus não é afetado pela maneira como nós nos conduzimos, é necessário perceber que nós somos, sim, afetados pelo modo como nós nos portamos perante Ele. Embora Deus não seja afetado, nós somos afetados. É a qualidade de nossas vidas que estará aí em xeque se nós não estivermos andando de acordo com os preceitos e os desígnios de Deus. É verdade, queridos, que as bênçãos de Deus ela tem como base a sua graça e não os méritos humanos. Se não fosse a graça de Deus, nenhum homem estaria aqui. A chuva, o sol, o alimento, todas essas coisas, entre outras aqui não citadas, são concessões de Deus, tanto para homens fiéis como para aqueles que vivem na infidelidade. Porém, quando falamos dessa temática, a reciprocidade de Deus, estamos falando de uma graça que recebemos por estarmos alinhados com a vontade dele, por estarmos alinhados aos seus propósitos. Tal graça, ela está ali, está à nossa disposição, mas só iremos desfrutar quando estivermos alinhados à sua vontade e ao seu propósito. O alinhamento com a vontade de Deus e os propósitos de Deus acontece quando nós conhecemos, seguimos e nos mantemos em seus ensinos. O alinhamento com a vontade de Deus e seus propósitos, ele acontece quando nós conhecemos, quando nós seguimos e quando nós nos mantemos nos ensinos do Senhor. Em Isaías capítulo 1, versículo 19 ao 20, o Senhor nos diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor disse: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amados, percebemos que a presença e a ação de Deus em nós e sobre nós, ela passa a ser melhor percebida à medida que nós nos aproximamos dele. Enquanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais percebemos sua presença e sua ação sobre nossas vidas. Nós nos aproximamos de Deus à medida que nós nos afastamos do pecado. Tiago então diz: alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Invocamos a misericórdia de Deus sobre nós, quando nós nos humilhamos diante dele, quando nós nos esmeramos por viver uma vida de inteira dependência, assim como Tiago encerra o texto de nossa leitura. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça viver essa vida de inteira dependência dele, que possamos lutar contra toda a prepotência, todo orgulho que tenta nos assediar diariamente. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, quero colocar esse irmão, essa irmã que me acompanha, ó Pai, em mais uma reflexão. Que a tua bênção seja sobre a vida dele, sobre a vida de sua família. Que o Senhor esteja fortalecendo a sua vida espiritual, fazendo cada vez mais essa pessoa dependente do Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.